para a nossa reflexão. Então vamos ver aqui, começando pela nossa semana. Nós começamos ontem a semana que a gente está chamando de pós-criação. A semana que veio depois da primeira semana, né, a semana da criação. Então ontem a gente chamou a atenção que equivaleria, o domingo, equivaleria a Adão e Eva assumindo o domínio de toda a criação. Deus colocou nas mãos deles, né, todo o domínio de tudo que ele criou. Foi Deus que fez. E hoje, segunda-feira, equivale à queda espiritual de Adão e Eva, tá? Com a desobediência a Deus, trazendo expulsão do Éden como símbolo das consequências funestas que passaram a sofrer. Tá? Então, segunda-feira equivale à queda de Adão, junto com Eva, a queda da humanidade, não é? E as consequências que tudo isso traz, né, para a vida deles e a nossa vida também. Tá? Vamos aqui para o mês de outubro. Vamos ver aqui. Então, hoje é o dia, né? Hoje é o dia 10. Então, a gente chama a atenção para o seguinte: a gente destaca que é o mês de lembrar Jesus como protetor. Protetor. Não quer dizer que ele nos livre de dificuldades, não. A Bíblia, o próprio Jesus diz: olhe, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a maneira dele proteger, né? Ele nos leva, nos conduz a confiar nele, nos seus ensinos, e só isso já nos protege muito, porque nos livra de muitas dificuldades. Toda vez que a gente é obediente às orientações de Jesus, menos problemas a gente tem, ou no presente ou no futuro. Tá? Quanto mais obedientes, quanto mais seguimos as orientações de Jesus, menos problemas a gente enfrenta no presente ou no futuro. Então, essa é uma maneira também de proteger, tá? De nos proteger de maneira direta, tá? Abençoando e nos dando, né, o seu carinho, o seu jeito de cuidar de cada um de nós. Aí a gente vai lá para o Facebook, vamos ver o que é que temos no Facebook que a gente pode aproveitar para reflexão neste momento. Aí, olha, a gente começa aqui falando do dia, segunda-feira. Então vamos ver aqui, segunda-feira. Olha aqui. Hoje é dia da honestidade. Dia da honestidade. Semana da Ciência e Tecnologia. Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. Hoje é dia latino-americano do acesso à informação pública. Hoje é o dia mundial do Lions Club e da sociedade mental, da saúde mental, tá? Hoje, dia da saúde mental. E dia internacional dos brechós sociais e da música, né? Daquela música Parabéns para você nessa data querida que foi escrita em 1893, tá bom? Então hoje é o dia de todas essas, né, desses comemorativos. Aqui tem algumas orientações de como fazer a vida melhor. Aqui tem o testemunho, busque como ser melhor luz e sal em suas redes sociais, como ser luz e sal nas suas redes sociais. Aqui também tem o dia da personalidade, né? Hoje é o dia do perceptivo introvertido, segundo as descobertas, os estudos de Jung, tá bom? Então essa é a personalidade do dia de hoje. E aqui tem o livro de Atos, que é o destaque para esse dia, e uma das mensagens do livro de Atos que estão disponíveis, né, no desenrolar dos estudos sobre esse livro. Aqui tem sobre convidando as pessoas a se inscreverem no nosso culto, no nosso, né, na nossa live lá no YouTube. Então, que se inscrevam. Deixa eu botar aqui
aquela explosão, convidando as pessoas a se inscreverem, né, no nosso, no nosso canal. Bom, notícias. Notícias do cristianismo. Por que toda notícia é do cristianismo? Porque ou somos nós que estamos fazendo aquilo que a notícia está dando, ou estamos apoiando, ou estamos calados, que também é uma maneira de apoiar. Tá bom? Ou porque nós somos a maior religião do mundo. Então isso nos traz responsabilidades. Não tem como ficar neutro em cima do muro, né? Tem que tomar posição. Então aqui tem uma primeira notícia. Veja só. A notícia é: crianças estariam sendo mantidas à força, né, nas escolas no Irã. 19 morreram, tá? Isso aqui é por causa de todo esse movimento que está sendo criado, né, no Irã, por causa de corte de cabelo, porque as mulheres... É questão de costumes, tá bom? É certo ou errado o que estão fazendo? Bom, não é isso que nós estamos interessados em conversar aqui, tá? Por exemplo, sobre isso a gente pode dizer assim: o que é certo hoje aqui no Brasil? O que é certo e o que é errado? Daqui a 20 anos, a gente vai olhar para o dia de hoje e a gente vai dizer com que absurdo a gente fazia hoje. Entendeu? Então, isso muito é relativo, tem muito a ver com a cultura, tem muito a ver com o momento. Entendeu? Então, nós, na nossa situação, julgar o que é certo e errado no Irã é uma questão complicada, porque lá é um outro contexto. Mas ainda não é isso que estamos discutindo. A discussão aqui é todo um gasto que as mídias operadas pelos Estados Unidos fazem, né, de propaganda e de situações para acusar a questão do Irã. Mas não é só, parece até que é só o Irã que tem isso, não. Tem muitos países árabes que são amigos dos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos não reclamam. O Catar, nós vamos ver agora na Copa do Mundo uma série de proibições que lá no Catar não vai se poder fazer. Entendeu? Mas ninguém fala nada. Porque não é interesse americano, né? E por isso das mídias, criticar o que tem lá. Fala-se, mas não se critica. Não se gasta milhões para poder incentivar com propaganda todos esses movimentos. Ah, mas é ele que está fazendo ou são as iranianas? No Brasil, em 2013, 14, teve todo aquele movimento feito por brasileiros. Mas quem é que instigava? Quem é que estava interessado naquilo? Quem é que saiu ganhando com aquilo? Entendeu? As petroleiras ganharam demais. Todo o dinheiro que iria para a nossa educação e a nossa saúde, foi toda para a mão das petroleiras, por causa daquele movimento. Deu para entender? Não eram eles que estavam nas ruas fazendo tudo aquilo no Brasil, não. Mas eles tinham como fazer com que brasileiros fizessem aquilo em benefício dos interesses deles. A mesma coisa é aí. Eles sabem como movimentar, né? Como usar o povo, manipular o povo para que coisas como esta aconteçam. Entendeu? Então veja aí, o Irã é demonizado, não é? Porque tem essa questão dos costumes. Mas a Arábia Saudita, que mata jornalista, que persegue jornalista, que tem problemas de costumes também, não, isso aí ninguém fala, não tem porquê. Não é do interesse americano, porque a Arábia Saudita facilita a vida dos interesses americanos. A mesma coisa o Catar e outros países árabes. Então, estamos preocupados com uma coisa, mas por trás tem uma coisa muito pior nos engolindo. Entendeu? Nos engolindo, né? Nos alienando, em nome de uma coisa que nos chama a atenção, mas está facilitando a vida de quem já tem a vida boa. Entendeu? Fala-se em questão mesmo de fome, né? Essa propaganda toda, Venezuela está passando fome, a Cuba está passando fome. Ué, porque são países, né, comunistas.
Mas acontece que a maioria dos países democráticos tem muito mais fome e desigualdade. A coisa é muito pior, porque é muito mais gente ludibriada por uma falsa liberdade, entendeu? Mas ninguém fala. Não, nos países democráticos pode haver fome, pode haver fila do osso, pode haver desgraças, pode haver o que for, não tem problema. Mas nos países comunistas não pode. Ninguém fala, por exemplo, de como está o povo lá o fato da miséria ter acabado na China. Ninguém toca nesse assunto. Há todo o interesse atrás disso. Entendeu? Toda uma divulgação por trás disso, há interesses econômicos poderosos. E a gente vai engolindo, levado, a gente termina sendo gado, a gente termina sendo rebanho dessas pessoas poderosas. Aliás, a Bíblia diz mais uma vez, né? O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Todos os males. O amor à grana, o amor ao lucro, o amor ao capital, o capitalismo. Entendeu? Mas a mídia não mostra, né? É interessante agora derrubar o poder do Irã. Então, vamos concentrar toda a força lá. Mas tem coisas piores acontecendo em outros países, mas a mídia não mostra. O negócio agora é atacar o Irã, é uma questão de concentração. Está todo mundo voltado para isso. Né? E a gente dentro, porque eles sabem que a gente é gado, que a gente é tolo, que eles podem fazer o que for e eles vão continuar mandando na gente. Entendeu? Muito bem. Tem mais aqui. Outra notícia, tá? Outra notícia importantíssima, inclusive para nós cristãos, tá? A notícia diz assim: Cássia Kiss é uma atriz, convoca fiéis a rezarem para Nossa Senhora no dia 12 contra a ameaça comunista. Presta atenção. Tudo bem, ela pode ter o que ela crê, o que ela não crê sobre comunismo, sei lá, ela tem o direito dela de pensar. O problema não é esse. O problema é a gente cristão dizer Deus tem o controle de tudo. Mentira, a gente não acredita nisso não. Deus é poderoso. Só acontece o que Deus quer e o que Deus permite. A gente diz essa baboseira toda que a gente nem acredita. Por que não acredita? Por causa desse desespero todo aí. Que Deus no controle é esse que eu preciso ficar fazendo orações, rezando para Nossa Senhora ou o que seja, né? Implorando a Deus, Senhor, acorda que você está dormindo e os comunistas estão tomando conta do mundo. Acorda, Senhor, você está dormindo. A gente é um cristianismo muito falso. Ou a gente acredita ou a gente não acredita. Fé é descansar. Descansar. Não é ficar nessa agonia, não. Oh, Deus, acorda, você está dormindo. O comunismo está tomando conta de tudo. Que Deus sem vergonha é esse Deus que precisa o povo ficar gritando no pé do ouvido dele? Eu estou falando de Cássia Kiss pedindo reza, mas os evangélicos estão fazendo coisa pior, viu? Há um movimento, olha, acreditem tanto em Deus que eles não descansam. Mentem como o cão. Estão mentindo como ninguém. Estão tão descansados no poder de Deus que eles estão extrapolando, mentindo demais. Que descanso é esse? Que Deus poderoso é esse que precisa da minha mentira e de eu divulgar a mentira para que ele possa ser vitorioso? Isso não é Deus, isso é um zero à esquerda, é um banana.
É isso que os evangélicos estão mostrando a respeito de Jesus, a respeito de Deus. Entendeu? Esse Deus é muito pequeno, é muito fraco, é muito nada. Precisa que o povo fique desesperado. Tem que todo mundo vigiando aí para ver o que está acontecendo, para que Deus possa agir. Que Deus é esse? Nós somos a maior prova. Olha, o ateu inventa, cria situações para dizer que Deus não existe. Mas nós somos a maior prova de ateísmo. Nós, cristãos, nosso comportamento é de gente que não confia muito em Deus, não. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mentir, eu tenho que ficar chateando as pessoas, não é? Levando, eu tenho que mandar recadinho toda hora para uma pessoa, eu tenho que mandar vídeo mentiroso para outro, eu tenho que... Esse Deus é nada. Só não vê quem não quer, tá bom? E aqui tem outra notícia. Trabalho infantil. Mulheres que usavam crianças para pedir esmola são presas no Rio. Ué, mas não são elas que estão cometendo o crime, não? Quem comete o crime é o país delas. O país que mais produz alimentos, um dos países que mais produz alimentos no mundo. É um dos países que mais exportam alimentos para o mundo. E é um dos países que o mapa da fome chegou e está arrasando todo mundo. A culpa não é delas, não. Não é elas que têm que ser presas, não. Que tem que ser, porque fome é uma coisa séria. Fome não é brincadeira, não. Quem tem que ser preso são os irresponsáveis que estão usufruindo do orçamento secreto. Esses têm que ir para a cadeia. Não é porque roubaram dinheiro, não. Desviaram dinheiros, não. É porque tem colocado essa gente para botar as crianças para impedir comida. Esses é que devem ir para a cadeia. E tá assim, ó, de deputado evangélico comendo gordo nesse orçamento secreto. Assim, evangélico sem vergonhas. Não são elas que devem ir para a cadeia, não. Aliás, é pobre, não. Pobre, mulher e negras. Pronto. Todos os requisitos para essa sociedade sórdida prender. Pronto. Então é um bom motivo isso aí. Mas quem tem que ser preso não são elas. Lembrando disso, quem tem que ser presos são os que tiram o dinheiro para ajudar essas famílias, tiram o dinheiro delas para poder engordarem os cofres dos pastores, dos bispos, das igrejas, dos evangélicos. Esses tinham que ir para a cadeia. Aliás, seria uma boa maneira até de evangelizar. Elas não. Não é culpa delas. Não é crime delas. O crime é deles. Agora mesmo foi tirado dinheiro da saúde, da educação e de outras áreas para poder não perder a grana do orçamento secreto que está programado para o ano que vem. Quem tem que ir para a cadeia não são elas, porque elas estão com fome. Quem tem que ir para a cadeia são esses bandidos eleitos e reeleitos que estão aí. Esses é que tinham que ir para a cadeia. Se fosse um país sério, era isso que ia acontecer. Vamos ver mais aqui. Bom, aqui está o culto de hoje, né? O culto de hoje já está curtido. Já está curtido por Maria Lideia, Ivete Espíndola e Nilzete Vieira, né? Então, essas bênçãos, né, já estão conosco aqui. Vamos ver mais aqui.
Pronto, aqui tem um vídeo que eu coloquei, apesar que tem uma ligação com um candidato, né? Mas não é isso que eu estou querendo destacar aqui, não. Tá? Eu quero destacar aqui o seguinte: esse rapaz, é esse aqui, cadê ele? Está aqui. Esse rapaz fez uma coisa que para nós evangélicos é impossível. Aí eu coloco assim: esse rapaz, até o final deste vídeo, deixa muito claro que não é evangélico e dificilmente será algum dia, ante a opção de entender e pedir desculpas à opção que tomou. Entendeu? Então, o fato de entender e pedir desculpas prova que esse rapaz não é evangélico e provavelmente nunca será, porque essa não é uma marca nossa. Não é uma marca. A gente não se arrepende e a gente não pede desculpas. Tá bom? Então, é isso que eu quero chamar a atenção aqui. A outra coisa está aqui, né? Sobre Deus Pai, Diabo, Evangelismo, os primeiros nomes e temas que a gente estudou na continuação dos nossos cultos. Aqui tem sobre Apocalipse, respondendo sobre Apocalipse, né? E outros temas, também está aqui, vídeos que estão ligados a esse tema. Aqui tem um vídeo aqui tem 3 textos bíblicos também que fazem parte da sequência de estudos e temas que a gente trabalha aqui nos nossos cultos, sobre bem-aventurança, sobre o Apocalipse também, e aqui um estudo sobre comportamentos e atitudes de Jesus no texto bíblico que o identificam como esquerda ou direita, tá bom? Então tá aqui. Aqui tem sobre a OEA, notícias do cristianismo. Isso aqui foi ontem, né? Então, as notícias que nós colocamos, nós chamamos a atenção ontem. Chamamos? Não, aqui está o culto, né? Aqui tem algumas notícias que nós colocamos ontem, tá? Notícias do cristianismo para a OEA está querendo isso, a OEA aqui está querendo tomar posições, mas a OEA é como a ONU, está a serviço de poderosos, não tem, né, é uma entidade que não significa nada, né? Apenas é uma maneira de assinar embaixo a favor dos interesses econômicos mundiais. Aqui tem Deus ama todo mundo, sem exceção, lembrando isso. Aqui tem o tal do culto omício, né? O culto aqui é um exemplo apenas dos muitos que ocorreram e têm ocorrido nas igrejas evangélicas, né? Quando aqui o pastor está pedindo: Senhor, não deixe que os ministros do Supremo Tribunal morram com mortes naturais. Não deixa não, Senhor. Faz com que eles sofram muito. Pastor, meu Deus, onde é que a gente chegou, né? Onde é que a gente chegou? Aqui está o culto de ontem, o culto da família, aqui em casa. O que mais? E aqui está o culto completo de ontem, né? O momento devocional do culto de ontem, o momento reflexivo do culto de ontem e o momento teológico do culto de ontem, tá bom? Então esses são momentos que a gente chama para a gente fazer algumas reflexões aqui no nosso culto ao Senhor.